A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe tua casa e família, Deus abençoe a tua vida, meus irmãos. Que Deus venha derramar graça abundante, que Deus venha renovar a sua fé nesse dia, trazendo vida, trazendo luz, crescimento e rompimento para que você possa viver o propósito de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados do Senhor, peço a todos que estão aí ouvindo os áudios, acompanhando os áudios do Minuto de Fé, que você possa estar aí deixando a sua curtida no canal para poder ajudar aí também a impulsionar a cada vídeo, para estar aí também compartilhando com outras pessoas, né? Porque cada vez que você deixa curtida aqui, o canal mesmo, ele divulga para outras pessoas, tá? Incentivando outras pessoas a ouvirem a palavra, a serem ministradas pelo Espírito Santo. Então, deixa a sua curtida, compartilhe essa palavra com outra pessoa, tá? E continue aí acompanhando esse canal para que ele venha crescer cada vez mais e muitas vidas venham ser ganhas para o Senhor, né? Que a palavra do Senhor venha chegar aos quatro cantos deste mundo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, hoje eu quero falar sobre a fé, curando uma fé ressequida. Você sabe o que é uma fé ressequida? Muitas pessoas estão com a fé assim, uma fé ressequida, uma fé morta, sabe? E para ressuscitar essa nossa fé, nós precisamos aprender como trazer a presença de Deus. Nós precisamos tocar no Senhor, aprender a tocar no Senhor, para que a nossa fé volte a viver, para que nós não venhamos ficar com essa fé ressequida. Nós precisamos evitar também que a nossa fé venha ficar ressequida. As circunstâncias hoje, elas muitas vezes roubam a nossa fé, né? Muitas vezes nós nos deparamos aí com situações, com dificuldades na nossa vida, né? E acabamos aí perdendo essa fé. E muitas vezes nós escutamos isso das pessoas, né? Tenha fé, vai dar tudo certo, vai passar, se firma na fé, busque fé, né? Tenha fé em Deus. Olha, só ouvir isso não vai mudar a nossa vida. Ouvir as pessoas dizendo tenha fé, não vai mudar a sua fé. Não vai. Nós precisamos aprender a lidar com as situações e fazer com que a nossa fé ela volte a viver, né? E nós precisamos aprender a ter uma fé viva. Eu quero ler o texto aqui, aonde fala sobre essa história, né? De um homem que tinha a mão ali ressequida, uma mão mirrada, né? Olha só, em Mateus, no capítulo 12, o verso 9 ao 14, nos conta essa história, que diz, e partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselhos contra ele para o matarem. Aqui está contando a história de um homem que tinha as mãos mirradas, a mão estava ressequida, a mão dele estava morta.
E o Senhor então pediu para ele colocar a mão dentro do peito e depois ele pediu para ele tire a mão. E quando ele tirou a mão, voltou à vida. A mão ficou sã. E ali tinha muitos acusadores para querer matar Jesus por causa disso, né? Mas falando dessa fé, dessa mão mirrada, sabe? O que fez aquele homem ser curado foi ele ouvir a palavra de Deus. Foi ele buscar essa direção, sabe? Foi ele obedecer o que Deus falou. Jesus falou para ele: coloque as mãos dentro do teu peito, dentro da roupa. E ele obedeceu e colocou. E aí Jesus vai e diz para ele: agora estende as tuas mãos. Ele pegou a mão e estendeu a mão. Ele ouviu a voz de Jesus e obedeceu, tá? Então, um dos pontos para nós avivar a nossa fé é ouvir a voz de Deus. Não é ouvir o que as pessoas dizem: tenha fé, tenha fé. Deus está no controle, vai dar tudo certo, tenha fé. Não é isso. Não é só o ouvir tenha fé. É ouvir a voz de Deus. É ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10, 17, nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé mirrada, ela pode nos colocar no buraco. A fé mirrada nos paralisa, porque a fé está morta, tá? Mas nós precisamos ressuscitar a nossa fé e manter a nossa fé viva, tá? Nós devemos estender a nossa mão e liberar também palavra de poder sobre as vidas. Para isso, nós precisamos nos encher de fé. Precisamos estar cheios de fé. Mas a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E assim, se nós ouvir a palavra de Deus, nós seremos curados. E teremos forças também para manter essa fé viva e também ajudar a outros, estendendo as mãos para eles e ministrando palavras de fé. Porque não é dizer para a pessoa tenha fé, é dizer o Senhor Jesus, ele cura, o Senhor Jesus liberta, o Senhor Jesus é o poder, o Senhor Jesus morreu por ti, o Senhor Jesus tem o poder para salvar, para libertar. Então entre em comunhão com o Senhor. É ouvir a palavra de Deus que vai te trazer uma fé viva e eficaz, tá? É o que você precisa fazer. Deus, ele nos diz que a fé, ela move montanha. A fé é a fé do impossível. A fé, nós somos salvos, é pela fé, por meio da fé. Somos salvos pela graça, mas por meio da fé. São tantos versículos que falam sobre a fé. Mas o que é fé? Deus nos diz de onde vem a fé e como desenvolver essa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé não é simplesmente acreditar em Deus. Acreditar que Ele existe. Acreditar que Ele veio na pessoa de Jesus para morrer por nós. Ou acreditar que Ele seja um Deus todo-poderoso. A fé envolve muito mais que isso. A fé, ela envolve entregas, renúncias, tá? A fé é entregar nas mãos de Deus os teus problemas. Problemas para os quais nós não encontramos soluções humanas. É pôr a cabeça no travesseiro sem perder o sono. A melhor definição de fé é confiança. Confiança em Deus. A fé é isso, amados. A fé é confiar no Deus do impossível. É acreditar e confiar que aquele problema será resolvido por esse Deus do impossível. Mas essa confiança, ela é alimentada com intimidade. Isso mesmo, intimidade, conhecimento. Se conhecer mais,
Você e o Deus do impossível têm que se conhecer. Você precisa ter mais intimidade com Ele. Você tem que aprender a ir aos pés dele, a ter esse devocional, esse diálogo com Ele e colocar ali tudo na presença dele. Porque não é possível você confiar numa pessoa sem você conhecê-la. Se você não conhece intimamente, então não tem fé. Se não conhecermos intimamente, somos loucos. E se nelas nós confiarmos. A palavra do Senhor diz: maldito o homem que confia no outro homem. Então, como é que você vai confiar numa pessoa que você não conhece? É bobeira isso. Você confiar numa pessoa que você nem conhece ela. Você nem tem intimidade com ela. Não tem um relacionamento com ela. Mas se você tem uma intimidade com Deus, tem um devocional com Ele todos os dias, tem diálogo com Ele, se você conhece Ele intimamente, tem um bom relacionamento com Ele, então você deve confiar nele. Porque você está conhecendo Ele. Você conhece o Deus do impossível. Você conhece o Deus de milagre. Você conhece quem Ele é. Você conhece a pessoa dele, o caráter dele, e você sabe que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Então, não existe possibilidade de estabelecer uma relação de confiança sem você passar tempo junto com essa pessoa. Não existe uma amizade profunda, um relacionamento de confiança profunda, se você não tem tempo para estar com essa pessoa, para conversar com essa pessoa, para conhecer essa pessoa, para fazer uma leitura dessa pessoa. Não tem como. Ela precisa te conhecer e você precisa conhecer ela. Então, amados, nós devemos ser sempre prudentes. Devemos sempre ter essa comunhão com Deus. Precisamos aprender a expor os nossos problemas diante do Senhor. Se entregar totalmente a Ele. Sabe, ter renúncia. Precisamos fazer isso. Se nós não passarmos tempo com Jesus, conhecendo-o pelo estudo da Bíblia, nós jamais iremos desenvolver a nossa fé. E quando nós lemos a Bíblia, a nossa mente, o nosso coração, ele se abre por uma porção de razões, de modo que a confiança em Deus, ela se fortalece a cada dia mais. O estudar a Bíblia aumenta a nossa capacidade de decisão e eficácia de ação, revelando-nos a caminho que nos conduz à vida. Ele nos ajuda a tomar decisões necessárias, nos ajuda a centralizar os nossos pensamentos, nos ajuda a ter paz dentro de nós. A palavra do Senhor, ela sempre nos mostra homens e mulheres de fé, que ali anima a nossa fé, de saber o Senhor ajudou eles, o Senhor esteve com eles, porque eles tiveram intimidade, então eu também terei essa intimidade, e o Senhor estará sempre comigo. Então, amados, nesse dia, tome tempo para ouvir a palavra de Deus, escute a voz de Deus, porque a voz do Senhor, ela é mansa e ela é delicada. Então, se você perceber que a sua confiança em Deus está crescendo, é porque você está tendo intimidade com o Senhor. Agora, se você sente que a sua fé diminuiu, que a sua fé está mirrada, volte para a presença de Deus. Volte a ter um relacionamento com o Senhor. Separe um cantinho no teu quarto, um lugar reservado onde você pode ter mais intimidade com o Senhor, onde você pode colocar a cadeira e dizer: Senhor, senta aqui. Senhor, fica aqui comigo. Senhor, vamos conversar. E ali você passar tempo com Deus, orando, adorando, louvando o Senhor, se despejando diante do Senhor, sabe, se abrindo com o Senhor, contando ao Senhor as tuas fraquezas, os teus desejos, as tuas vontades, os teus sonhos e projetos
colocando tudo no altar de Deus, parando também e ficando em silêncio para ouvir a voz de Deus, para ouvir as direções que Ele vai te dar, para ouvir o sim e o não das aprovações e desaprovações. É o Senhor que vai te direcionar. Então, se as coisas estão difíceis, se as circunstâncias começou a diminuir a tua fé, pare e volte para a presença de Deus. Pare de olhar a circunstância. Olhe para o Senhor. Olhe para a fé. A fé vem pelo ouvir. Então, ouça mais a palavra de Deus. Busque mais. Está com problema? Seja a área que for. A Bíblia, ela nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Você tem livros e livros aqui. Um conjunto de livros que vai te ensinar a ser edificado pela fé na palavra de Deus. Você está com problema em casamentos, problema com o tempo, tem livro de Cantares, Eclesiastes, problemas financeiros, tem livro de Eclesiastes, Provérbios. Você quer adorar, salmodiar na presença do Senhor, ser grato, tem salmos, tem louvores, tem os profetas com cânticos de louvores e gratidão. Tem grandes exemplos de homens e mulheres de fé, homens que não perderam a fé, que morreram pela fé. A palavra do Senhor nos diz que o justo, ele viverá da fé. Então não perca a tua fé em Deus. Se você quer viver uma vida plena com o Senhor, não perca a tua fé. Cure a tua fé ressequida. Cure essa fé que está morta dentro de você. Traga vida para dentro de você. Busque a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor, se edifique, tenha intimidade com o Senhor, seja cheio do Espírito Santo. Que nesse dia eu oro a Deus para que você seja cheio do poder de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da fé, renovação da sua fé. Que Deus renove a sua fé dentro de você, que o seu ser venha ser reanimado, reavivado no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, para que você seja fortalecido para enfrentar as circunstâncias ou problemas, para que você viva o processo com vida, com eficácia, com sabedoria, com direção, com estratégia, e que você possa deitar a cabeça no teu travesseiro e dormir em paz, porque você tem fé e confia no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te trazer luz e entendimento nesse dia tão maravilhoso. Que a sua fé seja reavivada em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E lembre-se, o Senhor não te deixou, Ele está contigo. Busque dentro de você e você vai ver o grande e imenso amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.